Olá, tudo bem? Aqui é o Ale. Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero ensinar como fazer brushes no Photoshop. Então vamos entender como que um brush funciona. A gente tem que primeiramente ativar essa janela aqui, ó, que é a janela de Brush Settings, de preferências de brushes, né? Você pode vir aqui em Windows e aqui Brush Settings, né? Que é o F5. Quando você ativar ela, ela vai abrir essa janela e tem várias opções aqui e a gente vai usar essas opções para criar o brush. Eu estou aqui com os brushes que o Photoshop disponibiliza gratuitamente, né? Só de você baixar eles. Então a gente vai usar esse brush aqui, ó, redondo, para criar os outros brushes que a gente vai querer. Eu criei aqui uma imagem, uma tela, vou até criar de novo aqui para vocês verem. Você pode criar ela pequena, vamos criar uma aqui de 800 por 800. Ó. 72 dpi mesmo. Então a gente está aqui com a tela. Qual que vai ser a proposta aqui de criação de brush pra gente? A gente precisa, para fazer uma imagem, um brush de rascunho. A gente precisa de um brush daqueles fofos, né, que dá aquela textura esfumaçada e pode ser usado para mesclar, né, tinta. A gente precisa de um brush base, que vai ter alguma textura, né? Vai servir para a gente fazer uma pintura. É o brush, vamos dizer assim, padrão para pintura, né? E a gente precisa de um brush, para quem gosta de desenhar com linhas, de arte final, né? Então a gente vai criar esses 4 brushes aqui. O primeiro passo do desenho é criar um rascunho, né? Então vamos criar aqui uma nova camada para a gente começar a criar nosso brush de rascunho. O que a gente vai precisar para criar um brush de rascunho? Eu vou começar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção aqui, de seleção quadrada, e vou criar aqui uma espécie de retângulo meio quadradão assim, tá vendo? Não precisa ser exatamente quadrado, pode ser um pouco mais achatadinho assim. Eu vou preencher ele com a cor preta. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o nosso brush redondo mesmo. Vou aumentar ele aqui um pouco, e aí aqui onde está aqui a opacidade, vou deixar 100% e vou colocar essa opção aqui, ó, que ela é uma opção de que usa a pressão da caneta, né, da sua stylus, para poder definir a opacidade. Então vou usar aqui a minha caneta para criar algumas ranhuras. Se você preferir, você pode criar aqui, ó, você pode criar uma máscara para você não danificar permanentemente, né? E você poder voltar com isso aqui depois, né? Então, ou você pode vir com uma borracha mesmo, né? E ir apagando aqui. Então vamos lá, que é o formato? Qual é o formato que a gente vai fazer aqui? Vamos desgastar um pouco aqui as pontas, né? Não só as pontas, toda essa parte de fora, assim, para ele não ficar tão quadrado. Vamos fazer uns desgastes assim, ó. E essa parte aqui da frente, ó, é uma parte onde a gente vai deixar ela mais desgastada do que a de trás. Beleza? Então vamos pegar o brush e vamos fazer aqui, ó, alguns furos. Agora a gente vai pegar esse brush do Photoshop padrão também, que é o macio. Vamos aumentar ele aqui, ó. E vamos colocar essa parte daqui, ó, mais clara, mais transparente, né? Deixar só essa parte cá mais escura. Cuidado para não desgastar demais essa parte aqui da frente, ó. Essa parte aqui você não pode fazer isso aqui, ó, tá? Porque você não pode perder o shape quadrado que ele tem. Isso aí. No resultado final ele vai ficar assim. Vamos selecionar ele aqui. E aí o que a gente vai fazer? Você pode reajustar ele aqui. Eu vou dar uma achatada um pouquinho mais, que eu acho que ele precisa de ser um pouquinho mais chatinho. E vou dar uma girada nele, para ele ficar num ângulo assim mais de 11 graus, assim, de 10 graus. Eu vou até aumentar ele aqui. Se você fez com máscara, você precisa transformar, unir ela com o objeto, porque senão a gente não vai conseguir fazer o brush. Se você já fez direto apagando, né, as formas, então é tranquilo, é só seguir para o próximo passo que eu vou falar daqui a pouco. Então a gente vai aqui com o botão direito, aplicar a máscara na camada, né? Então eu apliquei. Próximo passo, eu vou vir aqui nos filtros e em blur ou então borrar, né? E vou aplicar esse Gaussian Blur, né? Aí você vai ver, você quer dar uma esfumaçada, mas você não quer que fique beiras perdidas assim. Você não quer que fique com as Lost Edges.
Então você vai só dar uma esfumaçadinha. Você vai ter que ver, vai ser meio no olhômetro. Tenta deixar mais ou menos assim, ó. O meu foi 1,5. Eu acredito que assim tá bom. Agora, você vai vir aqui em editar, ou edit, né? E vai ter essa opção aqui, ó. Define Brush Preset, que você vai definir esse formato como uma pré-definição de pincel, né? Então, ó, aí você vai dar o nome que você quiser. Eu vou chamar esse aqui de rascunho. Beleza. Ele criou essa forma aqui. O que eu vou fazer agora? Vou até ocultar essa camada pra gente poder criar uma nova camada pra gente testar esse brush que a gente criou. Só que ele ainda não tá pronto, tá vendo que ele tá gigantesco? E se eu passar ele aqui, ele vai ficar estranho, tá vendo? Mesmo se eu diminuir ele aqui, ó. Mesmo se eu diminuir ele pro tamanho de um lápis, ele não tá parecendo um lápis, né? Então a gente precisa organizar ele aqui nessa função aqui que eu tinha falado das pré-definições de pincel aqui. Então o que acontece? Essa primeira opção aqui, ela é a opção do shape do pincel. Aqui a gente vai fazer algumas alterações no shape do pincel. Para começar, o tamanho. O tamanho dele eu vou colocar 8. Deixa eu ver se 8 tá bom. Ó, tá bom. Eu acho que isso aqui é um bom tamanho de um lápis, né? Você pode escolher aí, dependendo do tamanho que a sua imagem ficou. 6, 10, assim por diante. O espaçamento eu vou deixar 10. Dinâmica do shape. Essa parte aqui, a gente vai configurar o que o próprio nome já diz, a dinâmica dele, como que ele vai fluir na pincelada. Por exemplo, esse Size Dilter aqui, ó, se você modificar ele, você vai ver que a forma do pincel aqui embaixo, ó, vai se modificando, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui essa opção Pen Tilt. Aí ele vai fazer ou seja, ele vai criar essa ponta afinada de acordo com o que eu passo a caneta na tela, né? E aí eu vou modificar aqui o diâmetro mínimo. Eu não vou deixar ele tão fino assim, porque ele não vai ser uma caneta, né? Eu quero que ele tenha só um pouquinho disso. Então vamos testar aqui, vamos ver aqui o que vai ficar bom pra mim. Acho que de 30 a 40, tá? Vai ficar legal. Aqui é a escala do tilt. Deixa eu ver. Eu não vou deixar ele... Ó, isso aqui ó, é o corpo dele, né? O miolo dele. Quão grande ele vai ser quando eu apertar a caneta lá, né? Então, eu não quero que ele tenha tanta diferenciação assim. Então, eu vou colocar mais baixo aqui, no 130. O ângulo, isso aqui é interessante, ó. Quando você vai mudando o ângulo, você vai vendo que ele fica já com uma texturinha, que lembra um pouco um lápis, né? Então, você dá uma girada aqui e vê uma textura que você acha que te agrada. Eu gosto dele mais bagunçado, então, sei lá... Geralmente vai ficar legal de 20 a 30. Talvez um pouco mais, uns 40. Mas eu vou deixar aqui o meu no 23. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Eu gosto do 27 aqui. Do 20 ao 30 pra mim, deu certo, né? O restante que você pode deixar off. Aqui no Roundness. Isso aqui você tá controlando a redondeza, né? Por assim dizer. Olha, pode testar também, você testar do jeito que você gosta. Se você gosta de um lápis que tem um pouco mais de farelo, de ruído, assim, você pode aumentar isso aqui pro 100. No meu caso, eu vou aumentar, vou deixar aqui de 80 a 90, vou deixar aqui 85. E aqui é o mínimo de redondeza. Eu vou aumentar aqui 68. Beleza. Você vê que aqui na pré-visualização ele já está com um visual bem legal, né? Vamos vir aqui no Transfer. No Transfer você vai deixar ele marcado e você pode testar aqui também. Mas esse aqui eu acho que não é transferência para o papel, né? Então você vai ter que deixar aqui em 0 mesmo e colocar aqui pressão da caneta. Porque vai depender a opacidade dele da pressão que você coloca na caneta, né? Eu acho que no resto aqui você não precisa mexer, pode deixar assim mesmo. E você vai marcar essa opção aqui, ó, Smoothing. Essa opção já vai estar marcada, deixa ela, não precisa mexer. Essa opção é só para habilitar essa opção aqui em cima, tá? Essa opção aqui em cima, ela vai servir mais pra frente quando a gente for fazer o nosso pincel de arte final. Mas não precisa mexer, então deixa ela assim. Quando você terminar, você vem aqui nesse maisinho, ó, e cria aqui, ó, rascunho. Antes, na verdade, deleta esse brush que a gente criou. Pode deletar. E aí você vai vir aqui e adicionar ele de novo. E aí ele vai ficar pré-definido do jeito correto, entendeu? Então agora aqui, ó, se eu vir aqui e fizer, ó, eu já tenho aqui um lápis.
Posso até fazer aqui uns shapezinhos, ó. Próximo brush que a gente precisa, então, vou criar aqui uma camada para criar esse nosso padrão. É um brush de pintura, um brush base, né, que a gente vai usar como base para nossa pintura. Vamos usar esse lápis que a gente acabou de criar. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui alguns rascunhos aqui com ele, ó. Pode fazer vários riscos com esse lápis, tira a caneta, não fica só assim, ó. Tira a caneta de vez em quando, faz umas coisas assim, sabe? Faz uns shapes, mais ou menos nesse estilo. Faz bem bagunçado, como se fosse um rabisco mesmo. Faz uns shapes redondos às vezes, sabe? Tenta variar um pouco. Passa bastante risco, mas toma cuidado também para não fechar de preto assim, ó, tá? Não faça isso, pode fazer risco mesmo. Não precisa, igual eu falei, fechar de preto, pode deixar espaços assim, então eu vou parar por aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma seleção. Pega o laço e aí você tenta selecionar um retângulo aqui assim, ó. E você pode fazer umas voltas, uns furados assim, sabe, uns rasgos. E a gente vai criar essa máscara aqui. Criou essa máscara, vamos usar aqui o brush de pré-definido aqui do Photoshop já, o macio, pra gente fazer aqui um pouco de... deixar um pouco mais macio aqui, ó, as beiras da nossa seleção. Não é pra apagar, assim, não é pra fazer isso, só dar uma amaciada, tá? Vai de leve. E aí tem aqui uma função aqui na camada, você seleciona ela e você vem aqui nas propriedades. Se você não tem essa janela aqui em janelas, propriedades, tá? E aí na propriedade da camada de máscara, você tem esse feather, né? Você pode aumentar ele no máximo, você vai ver que ele cria ele esfumaça as pontas da máscara. Então eu quero esfumaçar um pouquinho só para ele perder essa dureza que ele tá tendo aqui, né? De contorno mesmo. Não quero que ele fique assim, então eu vou aumentar aqui um pouquinho. Só até ele perder, não é pra aumentar muito, tá? Senão ele vai perder tudo, tá vendo? Então, ó. Olha, pra mim, 3,7 tá bom. Talvez até menos um pouco, deixa eu ver. 3 tá bom. Vou deixar aqui, fechou. Vou aplicar a máscara. E vou, do mesmo jeito, imagem. Editar, né? Definir o brush preset, define brush preset. Isso aqui eu vou chamar ele de base, ou você pode chamar de pintura. Chama ele de base, vai. Base, pintura. Base, pintura. Base, pintura. Aí. Temos aqui o nosso brush. Agora a gente vai configurar ele igual a gente configura o outro, né? A primeira opção que a gente tem é esse brush tip shape, né? Que é a ponta do shape do brush. O tamanho dele eu vou deixar aqui 100. Um bom tamanho, acho que tá ok pra mim. Mas assim, isso é pessoal, né? Você escolhe o jeito que você quer o seu brush. O espaçamento dele, vamos deixar um pouquinho espaçado para criar uma textura. Aí é que vai ter que estar, né? Vai ter que depender muito do seu estilo. Então você vai ter que testar um pouco. Eu vou ver aqui, e se você quiser criar igual o meu e testar, né? Eu vou colocar aqui, acho que 20. Vamos ver se 20 fica bom. No final a gente testa aqui também. Dinâmica do shape, né? Aqui a gente vai colocar a pressão da caneta. E o mínimo, a gente não quer que esse brush fique assim, ó, porque ele não é um brush de arte final, né? Então a gente vai aumentar aqui para ele ter só um pouco dessa dinâmica de tamanho aqui, tá? Agora aqui em controle do ângulo, esse ângulo Dilter, então aqui no controle a gente vai colocar direção. O que ele vai fazer com isso? Ele vai mudar o ângulo dele de acordo com a direção que a gente está passando a pincelada, entendeu? Então se estiver passando para baixo, ele vai ficar assim, entendeu? Se estiver passando para cima, olha só, entendeu? Porque ele imita um pincel mesmo, ó, como se fosse um pincel real. Então isso aqui é importante para ele ficar com esse aspecto de pintura e acompanhar a sua pincelada, né? Com isso aqui você vai ter um pouco de controle de pincel, né? Controle de brushwork que a gente chama, né? Dual Brush, essa opção aqui você pode marcar e a gente vai adicionar um outro brush por cima para ele dar um outro efeito, para ele mesclar os efeitos, entendeu? Vamos adicionar ele em Multiply. Eu vou adicionar esses respingos de chuva aqui, ó. E aqui agora que a gente vai ter que controlar. Para mim, esses respingos de chuva 122,
Espaçamento vou deixar 11. Espalhamento 60. Pra ele espalhar em toda a forma do shape bem espalhadinho, né? Porque se deixar no mínimo, talvez ele não se espalhe tão bem, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. A quantidade que ele vai se espalhar. Aqui eu quero que ele tenha uma textura só, né? Então eu vou aqui. 4 contagens. Se aumentar demais, você vê que ele fica com esse aspecto de repetição, não fica tão legal. Eu quero que ele fique parecendo que ele é uma textura mesmo. 3 ou 4 pra mim deu certo, tá? Eu vou testar ele desse jeito. Agora a gente vai pro transfer. O transfer você vai deixar ele marcado. E pode deixar aqui, ó. Pressão da caneta. O resto não precisa mexer. E aqui o smoothing deixa marcado também. O restante não precisa mexer, tá? Se você quiser testar uma hora, agora que você já tem uma noção de como é que funciona, você pode testar todas as outras funções. Eu vou deixar ele assim, vamos testar aqui pra ver o que acontece com esse brush. Vou escolher, eu não vou fazer de preto, vou pôr uma corzinha, só pra gente não... Vamos fazer pinceladas pretas aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, tá com aspecto legal, ele tá muito áspero, eu tô achando. Mas ó, ele tem uma mescla legal, tá vendo? Pra fazer algumas mesclagens e algumas coisas mais fofinhas, a gente sempre precisa de um brush fofo. O próprio Photoshop já tem um brush fofo aqui, então basicamente você não precisa se preocupar muito com esse brush, tá? Você tem que pensar que você vai querer talvez controlar melhor essa fofura, vamos dizer assim, do brush, né? Você quer que ele seja muito fofinho. Então vou selecionar aqui o próprio brush macio e redondo que o Photoshop tem, vamos dar uma olhadinha se ele serve pra gente, ó. Vamos ver aqui. E basicamente é isso, você não tem muito o que mexer. Então você pode adicionar ele aqui para o seu brush. Vamos chamar ele de soft. Então a gente já tem aqui o terceiro brush bem facinho, né? Que é esse brush fofão aqui. Que já vai servir pra gente resolver praticamente tudo. Por último, a gente vai querer um brush de arte final. Esse aqui é para quem gosta de desenhar com linhas, né? Então vamos começar. A gente vai pegar aqui o brush redondo mesmo e vamos editar ele, ó. O que a gente precisa para ele funcionar porque a gente quer. Aqui a gente já aprendeu a mexer com isso aqui. O tamanho, como ele vai ser uma caneta, a gente tem que deixar ele fino. Vamos colocar aqui um 7, 6. O espaçamento a gente não quer, porque a gente não quer que ele tenha essa textura, né? Então a gente quer o mínimo de espaçamento possível para ele ficar uma linha bem concentrada. Dinâmica do shape, você pode deixar aqui pressão da caneta. Quando você for desenhar, ele vai fazer esse formato aqui da caneta, tipo um bico de pena, tá vendo? Então você consegue ter esse controle de grossura do traço. Não precisa mexer nisso aqui, você só ativa a pressão da caneta para o tamanho, né, para ele ficar com esse formato. Um detalhe que você tem que sempre prestar atenção é quando você for fazer arte final, desmarcar essa opção aqui, ó. Quando ela está marcada, o que acontece com a pressão da caneta, né? A pressão da caneta controla a opacidade também, não só o tamanho. Então se você desmarca, você consegue ter aí, ó, mesmo quando você coloca pouca pressão, você faz a linha fina, mas ela ainda é muito preta, né? Quando você deixa o transfer marcado, ela fica com isso. Então desmarca, não deixa o transfer marcado. E basicamente é isso. Então você só precisa de que ela tenha essa dinâmica de shape e que ele tenha o tamanho que você quer aqui. Não precisa de mexer em basicamente mais nada, você já vai conseguir fazer linhas bem legais. Aí uma coisa que algumas pessoas gostam de ativar é essa smoothing. Deixa ele ativado aqui, ó, e aí você vai colocar o smoothing desse pincel para vamos supor, 20. O que isso vai fazer? Isso aqui vai suavizar a sua linha, então a mão treme ou talvez escorrega, então ele vai tentar fazer um traço mais reto, ele vai corrigir, isso aqui é uma correção de traço. Eu vou ativar aqui no 30 para testar, vamos ver. Ó, o 30 tá legal, hein? Eu gostei do 30. Se você colocar demais, fica muito artificial, quer ver? Deixa eu colocar aqui uns 60 para você ver. Ó, dá até um delay, ó. Fica um traço bem perfeito, ó. Você vê que a mão não treme, mesmo se eu fizer devagarzinho, ó. Né? Mas fica artificial demais. Então acho que no 25 ou 30 você tem que testar aí pra você o que você prefere, porque tem que ter um pouco da sua presença também, né? Da sua mão assim, né? Na arte, né? Mas esse aqui é só uma correção para esses traços mais
finos, mais precisos, que a gente precisa porque a gente está no digital, então a gente não sente a textura do papel e tudo. Basicamente é isso, então a gente vai aqui adicionar e vamos chamar isso aqui de caneta. Esse vídeo fica por aqui. Para mim mostrar que esses brushes realmente funcionam, que dá para fazer artes bem legais com ela, com esses brushes, eu vou fazer uma pintura. Então se inscreve no canal, que na semana que vem eu vou postar essa pintura, um processo acelerado, a gente vai conversar um pouco também, vou falar sobre esses pincéis, explicar um pouco como é que a gente pode usar eles. E deixa um like se você gostou, tenho certeza que você aprendeu alguma coisa aí nesse vídeo. Eu fico muito grato com a atenção de vocês e até a próxima.